Como saber se um livro é realmente bom? Quando eu era jovem, só existia dois tipos de livros para mim. Ou o livro era entediante, ou ele era interessante. Entediante ou interessante. Simples assim. Não existia meio termo comigo. E como na época eu era muito bom em odiar, eu estava naquela fase da juventude que o ódio vinha fácil para mim. Algo até natural. Então eu também transferia esse ódio para os livros que eu lia. Então se o livro me deixava entediado, eu achava ele uma verdadeira bosta. Simples assim. Mais ou menos uns 3 anos atrás eu voltei a ler, de verdade. E agora eu sou muito mais compreensivo, mais humano talvez. E então criou-se meio essa ideia. O que é um livro bom? Vamos tentar aprofundar um pouco mais isso. E eu acho que parando para pensar, um livro bom, sendo bastante subjetivo, é algo memorável. É um livro que deixa algo com você. É algo que tem partes que você vai lembrar e que você carrega consigo mesmo. Se você só lê um livro e segue em frente, nada ficou com você da história, qual a diferença disso para um filme mais ou menos da Sessão da Tarde, sabe? Não há nada de errado com o livro. O livro não é necessariamente ruim, é bem escrito, tem as palavras certas, na ordem certa, mas nada da história ficou com você. É um livro esquecível. Talvez um dos grandes pecados de um livro é ser esquecível. E um livro realmente bom deixa partes com você. Eu lembro disso quando eu li Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, quando chegou naquela parte da vingança da mulher com a tesoura. Se você lê o livro, sabe o que eu estou falando. Eu lembro de ler aquilo em pé. Eu peguei o livro e comecei a andar pelo quarto, pulando sobre a cama, porque eu estava excitado. Estava animado com aquela história, estava inserido ali. Caraca, tá acontecendo. Entende? Isso é um poder de um livro realmente bom. Também lembro disso lendo isso aqui, de George Orwell, A Flor da Inglaterra. O livro a gente segue um poeta de 30 anos, que ele é muito pobre, essa é a ideia central do livro. Eu irei falar sobre esse livro em outro vídeo melhor, mas basicamente a ideia central é essa. E chega uma noite que ele finalmente consegue um dinheiro, um dos poemas ele vende, e ele consegue o dinheiro e ele começa a gastar com besteira de maneira mais aleatória possível. E você começa a odiar esse personagem naquele momento, chama ele de estúpido, de burro, pelo menos eu fiz isso. E eu vi, isso é um grande livro, que te causa emoção, que te faz sentir algo de verdade. Isso é um grande livro. Também lembro de outro exemplo, O Chamado da Selva, de Jack London. Eu também senti isso com o livro. Nesse livro aqui a gente segue um cachorro de casa, do sul, solarado, dos Estados Unidos, que foi para o Alasca. Do Canadá, aliás, passando no Canadá, que foi para o Alasca. E lá ele tem que superar várias dificuldades. A gente vê a mudança dele no decorrer da história, a superação, da criação da força, da independência. E tudo isso é vibrante, essa evolução. Então, que torna a leitura interessante. Também lembro disso de Como Estou Quente, de Charles Bukowski, com aquele final que só acontece. Interessante. Lembro disso com O Príncipe dos Espinhos, de Mark Lawrence, que para mim tem o melhor personagem principal da história da fantasia, George Ancrate. Então, qualquer livro que te causa emoção, que te deixa alguma coisa com você, é um bom livro. Talvez não seja bem escrito, talvez não tenha as melhores palavras, talvez o vocabulário seja repetitivo, mas se causou alguma emoção, se deixou uma parte realmente memorável, ficou com você, então é seu. É um bom livro, entende? Fugindo da técnica aqui, desenvolvimento de personagens, desenvolvimento de mundo, para mim o conceito é bem simples. Ficou algo do livro comigo? Se ficou, então foi um bom livro. Se teve uma parte que me fez sair do normal e me afetou a ponto de eu se levantar da cama ou simplesmente deitar o livro sobre mim e pensar naquilo, é um bom livro. Mas se você só leu, foi fazer a próxima coisa, talvez não seja um livro ruim, mas você leria de novo? Então é isso. Um livro bom é uma memória. Uma memória que fica. Por quanto tempo a gente fica por aqui? Que não é muito.